Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, né, de Goiás 1, Vasco 0, e bastante coisa pra gente comentar. Por outro lado, eu confesso que é muito difícil analisar o jogo de hoje. Como assim? Como é que se analisa a atuação de uma equipe que desde os 5 minutos do primeiro tempo começa com um jogador a menos? Na real, era a mesma coisa de que o Vasco entrasse em campo já com -1. Então, assim, é muito complicado. A gente sabe que tem um jogador expulso no decorrer da partida, já atrapalha, já muda muito. E hoje o futebol é muito intenso. Você imagina você correr, contando o acréscimo do primeiro tempo com o do segundo tempo, se eu não me engano foi 2 no primeiro e 6 no segundo, pode botar aí 91 minutos você correndo com menos um jogador. E diria até que dentro desse aspecto, né, o Vasco pelo menos mostrou muita valentia, muita vontade, muita entrega. O jogador, a gente reclama às vezes de falta de vontade, de intensidade. Isso hoje não faltou. Faltou bola, faltou qualidade. Isso faltou muito. Mas entrega, vontade, isso não faltou. Um lance, inclusive, que simboliza isso que eu estou falando agora, é uma bola que o Andrei divide com o cara, consegue dar um toque, a bola bate no jogador do Goiás e sai para lateral já no segundo tempo. E o Andrei vibra assim para lateral, bate no peito, grita, vibrando muito. Isso pouco antes do Vasco tomar o gol, já era 20 e poucos minutos do segundo tempo. E o Vasco era muito ameaçado pelo Goiás, até a minha prancheta tá guardada já, em chutes de fora da área. O primeiro tempo acabou com o Goiás 70% de posse de bola, o Vasco 30% e o Goiás com 10 finalizações no gol e o Vasco 3. A maioria dessas finalizações foram de fora da área. O Goiás até tinha bola, não conseguia criar muito, e aí quando não, chutava de fora da área. Era o que sobrava e às vezes umas bolas cruzadas na área, era a tentativa do Goiás. Então, vide essa situação, eu vou dar uma nota 6, nota 5 pro primeiro tempo do Vasco. Ainda tem um fator emocional do caraca, mano, perdemos um jogador e agora, né, o time demora um tempinho para se reencontrar. Então acho que nesse quesito é um pouco difícil de tu analisar. E quem acompanhou a partida comigo ao vivo aqui no canal, a transmissão, né, do Premier com os meus comentários, eu falei, cara, se eu sou o Marcelo Cabo, no segundo tempo eu já volto com o Léo Jabá e com o Peck nas vagas de Sarrafiore e do Morato. Por quê? Após a expulsão, o Vasco jogou num 4-4-1. Era Andrei e Galarza por dentro, aberto aqui, Morato de um lado, do outro lado Sarrafiore. O Sarrafiore que foi escalado para ser o meia armador, fazer a função do Marquinhos Gabriel, isso inexistiu no jogo, porque após a expulsão, o Vasco, para tentar se defender, teve que fazer 2 linhas de 4 e ele foi empurrado para o lado esquerdo, então não fazia sentido ter o Sarrafiore mais no time. E até comentei, falei, putz, cara, olhei pro banco, não vi ninguém. Falei, porra, o Michel não quero que entre. O Juninho, um jogador que cansa rápido, não é tanto combativo assim. Será que é uma boa botar ele no lugar do Galarza? Porque o Galarza já tinha tido uma entrada dura, até fez um primeiro tempo bacana no quesito marcação, entrega, vontade. Tecnicamente, só o Vanderlei fez um ótimo jogo, né? Porque ele é goleiro, você cobra dele as defesas, né? Então, tecnicamente, o Vanderlei foi muito bem na partida, o Galarza foi muito bem na vontade, na entrega. O André, a mesma coisa, fez um bom jogo hoje. O Léo Matos no segundo tempo deu uma crescida nesse quesito também. Poucos jogadores foram bem. E eu falei, cara, o Galarza tem que sair, porque se Deus o livre, o Galarza a gente sabe que ele tem muita vontade, ele é expulso também, aí ferrou. Jogar com -2, tá arriscado, vai tomar uma goleada aqui, né? E aí ele já volta no intervalo com o Michel. Eu falei, putz, mano, Michel. Mas até que o Michel não comprometeu, né? Não fez um bom jogo, mas também não fez uma partida horrorosa. E o Vasco no segundo tempo melhora. O Vasco foi melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo. O Léo Jabá puxando contra-ataque, o Peck conseguindo algumas escapadas também. O Peck não volta no intervalo, ele só entra porque aos 4 minutos o Morato sente uma fisgada na coxa, pede para sair. Aí sim o Peck entra, que era o que eu já tinha pedido no intervalo, mas praticamente jogou aí os 45 minutos da segunda etapa. Praticamente não, jogou 45 minutos, já que teve 4 minutos de acréscimo.
E aí o Vasco melhora no jogo, começa a criar mais oportunidades, começa a ter um pouco mais a bola. O Andrei bate uma falta ali que o goleiro defende, tem um chute de fora da área ali também. Então o Vasco melhora um pouquinho, né? Consegue ter um pouquinho mais a bola e melhora a válvula de escape. Muito pouco ainda. O Goiás cria menos até, na minha visão, no segundo tempo do que no primeiro tempo. E ali, 30 minutos, 28, alguma coisa nesse sentido, 20 e pouquinho, começo dos 30, o cara acerta um pombo sem asa no ângulo, né? A bola vai no travessão. E aí, no rebote, o jogador do Goiás pega ali, já com o Vanderlei, que ele pula para tentar fazer a defesa batido, e só empurra ali pro meio do gol. Até tive a impressão de estar impedido na hora, mas não estava na hora do chute na trave. O jogador estava em posição legal. Desculpa o bocejo aí. Quando a bola bate na trave e volta, ele está adiantado, mas a trave não conta como segundo toque, conta a hora que o jogador bate na bola, então o gol foi legal. E aí o psicológico foi pro cacete, né? Eu falei, pô, cara, pela circunstância, até com o empate hoje, Goiás, confronto direto ali e tal, não seria tão ruim não, né? Expulsão do Bruno Gomes já desde cedo. E aí eu falei, pô, 0 a 0 aí, o empate, vai com a bola vadia, eu acho que eu acho um golzinho aí, tava bom. Mas infelizmente não deu, o Vasco até tentou, depois mais um pouco o Cabo tira o Cano e bota o Daniel Amorim, o Cano já tinha sentido uma fisgada na coxa, e o Vasco tentando cruzar algumas bolas na área, fazia até sentido a substituição. E aí, enfim, o jogo foi pro brejo, 1 a 0 Goiás. Vou comentar mais especificamente agora a situação do Bruno Gomes e depois essa confusão no final do jogo. O Bruno Gomes, cara, é um jogador que tecnicamente ele é bom jogador, ele começou muito bem em 2019 na mão do Vanderlei Luxemburgo, salvo engano estreia contra o Corinthians no Pacaembu fora de casa, um jogo que o Vasco é garfado, o Wesley faz um gol legal, e aí o VAR, naquela linha maldita ali, anula o gol do Wesley, né, e o Vasco logo em seguida toma um gol num chute de fora da área do Ralf, e o Bruno Gomes faz uma partida espetacular, depois ele faz um gol de fora da área contra o Botafogo, e já em 2019... ele era um jogador que tinha esse problema do excesso de vontade. Ele se mostrava ser muito maduro, protegia a bola, jogador que não tinha medo de jogo grande, jogava, parecia um veterano já jogando um profissional, mas tinha esse problema do cartão, que a gente brinca do Léo Matos, o Yellow Matos, né, que ele toma cartão amarelo todo jogo, o Bruno Gomes também. E nessa de amarelo, o Bruno Gomes, a gente fala que o Léo Matos é mais viril, mais violento, né, vamos colocar assim. O Bruno Gomes é mais expulso do que o Léo Matos. Eu não vou nem falar tanto do jogo do Cruzeiro, porque na minha opinião, nem o Bruno Gomes e nem o zagueiro do Cruzeiro eram para ser expulsos. Foi uma discussão de jogo, um botou a cara na cara do outro, o Bruno Gomes raspou a cabeça, ficou aquela confusão ali. Acho que o juiz, para botar a moral e evitar que acontecesse coisa pior mais para frente, resolveu botar os dois para rua, até porque não ia prejudicar nenhuma equipe, né? Os dois iam perder um jogador, iam ter que correr mais, né? Porque cada time com menos um atleta, mas talvez foi o que decidiu o juiz. Acho que não era para expulsão. Mas hoje não. Hoje o Bruno Gomes foi bem expulso. A primeira falta dele foi para cartão amarelo, sim, com 1 minuto. Ainda falei, pode pegar aí na hora ao vivo, quando eu falei. Falei, porra, cara, o Bruno Gomes, ele é muito doido, cara. Porra, com 1 minuto, pra que fazer uma falta forte dessa? Ele é o primeiro volante do time. Ou ele vai afrouxar, né? Vai ter que marcar mais com o olho, dosando essa bola que eu vou mais firme, essa que eu não vou, podendo até atrapalhar o Vasco nesse sentido. De às vezes uma bola que era pra ele dividir, ele tira o pé com medo de ser expulso. Mas não, o Bruno Gomes manteve a linha, né? Já tomou o amarelo com 1 minuto merecidamente. E aí, cara, 3 minutos depois, uma bola vem adiantada, ele vem pisando o cara por cima, pisa no tornozelo do cara, ainda deixa o pé. E aí toma o segundo amarelo vermelho, bem expulso. Aí começa a chorar, tampa a cabeça ali e tal. Aí não adianta chorar, né, Bruno Gomes? Não adianta chorar. Talvez passou um filme na cabeça, teu carro apedrejado, erradamente, ninguém tem que tacar pedra no carro de ninguém. Aí tu joga o jogo do Cruzeiro, vinha jogando bem, era o melhor jogador do time até aquele momento. Aí vai expulso, aí, porra, volta agora, aí é expulso com 4 minutos, um jogo fora de casa, um jogo importante, que o Vasco vencendo poderia estar pela primeira vez. No G4 tu vai expulso. Eu entendo o teu choro, mas não compactuo, porque você se colocou nessa situação. Infelizmente, estou falando do jogo de hoje em específico. Então isso aí jogou qualquer planejamento por terra. Não dá nem para criticar o Marcelo Cabo hoje,
pelo jogo, porque ele fez o que dava para fazer, fez 2 linhas de 4 e deixou o Cano mais na frente. E os próprios jogadores, é muito difícil jogar nessa circunstância. O Goiás tem um time que tem boas peças, o Elvis é um jogador que trabalha bem a bola no meio, o Aleph Manga foi artilheiro do Carioca, o Eric, que joga aberto pelo lado direito deles, o Apodi, que a gente conhece de longos carnavais, o Tadeu, que foi um goleiro pedido em muitas equipes, muito torcedor do Vasco, inclusive pediu a contratação do Tadeu. Então é um time que tem bons valores. O Bruno Mezenga foi artilheiro do Campeonato Paulista, cria da base do Flamengo. Então a gente não perdeu para um time ruim, não à toa o Goiás está no G4. Então é complicado, não vou sentar uma porrada no Marcelo Cabo no jogo de hoje específico. E a nota de tristeza aqui foi a situação do Bruno Gomes. A derrota hoje é toda na conta do Bruno Gomes. E sobre a discussão ali do final do jogo, eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu vou ter que apurar os desdobramentos agora para ver o que houve. Aparentemente, começou uma irritação após o Dadá chutar o vento. Eu acho que... Eu joguei bola, né? Vocês sabem que eu fui jogador também. Eu sei que a gente fica puta, até em pelada, o time tá perdendo e nego fazer gracinha. Nego é sentido figurado, tá? Não o tom da pele em si. Alguém fazer gracinha já deixa você irritado, mas eu acho que não é pra tanto, né? Acho que não é pra tanto. Se o motivo da briga toda foi essa no final, eu não sei. O Juninho foi expulso infantilmente, foi lá, ameaçou dar um soco, deu um pescotapa em alguém ali, o juiz veio e deu vermelho. O Galarza e o Jabá estavam pendurados, os dois tomaram amarelo, já não vão jogar, o Juninho expulso. O Morata acho que já não ia mesmo, porque saiu com uma fisgada na coxa, talvez teve lesão. Ainda tem o Bruno Gomes expulso. Ou seja, o Vasco pro próximo jogo já vai com um caminhão de desfalque. E aí, complicado. Infelizmente, aí mais uma derrota, o Vasco fica nessa perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. E nesse perde e ganha não é suficiente para subir. O Vasco não conseguiu 2 vitórias consecutivas. E é isso, galera. Elogiar a valentia dos jogadores durante a partida. E não dá para criticar muito um time que joga desde os 5 minutos de jogo com menos um atleta. Dá para criticar muito aqui o Bruno Gomes. É triste, mas infelizmente mais uma vitória. Enfim, quero ouvir vocês. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. E segue a labuta do torcedor do Vasco e também do Vasco aí nessa competição. Espero que o Vasco engrene uma hora, porque não vai dar não, mano. Já tem 1/3 do primeiro turno aí caminhado, 8 jogos, e o Vasco não engrena. Desse jeito não vai subir não.